Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Atlético Mineiro, uma vitória importante do São Paulo, 2-0. E o pessoal aqui, a mídia esportiva, rasgando elogios ao tricolor, que vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão após a chegada do Crespo. São Paulo é um outro time no Campeonato Brasileiro, um aproveitamento muito bom no Brasileirão e ontem vencendo o Atlético 2-0, Pablo Maia e o Tapia marcando os gols que deu a vitória e os 3 pontos para o São Paulo. Vamos acompanhar aqui a repercussão. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil e também Mesa Redonda. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Esse meio com Marcos Antônio, com Bobadilha e o Pablo Maia, claro que o Lucas voltando, ele tá aí. Mas surge uma alternativa interessante para determinados confrontos? Esse meio que o São Paulo utilizou hoje? Então, a atuação do meio de campo hoje foi o melhor que o São Paulo apresentou. Bem acho. Né? E com substituição, antes e depois, não vejo... E o Ferrares fez uma partidaça também. Quando eu falo sobre a personalidade do time, eu estou falando sobre, basicamente, o que os jogadores demonstram em termos de estarem, aparentemente, né, de longe, à distância, confortáveis para jogar. Para ter a bola e jogar. Não se desfazer dela, não deixar de tentar... não se arriscarem, esse tipo de coisa. Passes que são de baixo grau de dificuldade. O São Paulo tem feito outra coisa hoje, quando tem a bola. Então, como o Crespo é um usuário desse sistema, e quando ele voltou, muita gente imaginou que, bom, agora o São Paulo vai ficar mais previsível e também vai ser um time que vai depender muito mais do que antes da questão física dos seus jogadores. Um temor, creio eu, precipitado, de que ele iria matar os jogadores e em pouco tempo o trabalho começa a se desfazer quando isso acontece, né? Não é o que está acontecendo. O São Paulo se mostra completamente adaptado a essa maneira de jogar. Teve a contratação de um zagueiro, era necessária, mas um zagueiro também está habituado a esse sistema. Eu acho que o meio de campo é um reflexo do conforto para jogar. A forma como os jogadores interpretam aquilo que o Crespo pede. E o São Paulo tem sido constante nisso, exceto o confronto com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que, vale lembrar, foi um confronto marcado, especialmente o jogo de volta, por circunstâncias que são comuns e frequentes ao futebol, mas que determinam quem passa e quem não passa numa competição de mata-mata. O São Paulo vencia com tranquilidade o jogo no Morumbi, levou um gol que não foi um gol casual, mas levou um gol que talvez não devesse levar. E, óbvio, na segunda partida houve uma expulsão que transforma o que é o jogo, independentemente de se concordar ou não com ela. Goleiro expulso numa situação como aquela. E o São Paulo até conseguiu sustentar um placar que interessava, levou um gol tardio e foi eliminado. Então, o Crespo coloca em campo uma equipe, independentemente dos nomes, que se sustenta na sua maneira de jogar. Eu acho que o desempenho do meio de campo, com esses jogadores que você falou, mostra essa capacidade. Eu acho que é um sinal ótimo, né, porque o São Paulo pretende fazer no ano, mas nós estamos falando de um elenco que, em outras mãos, mostrava carências. As carências do São Paulo até agora, por incrível que pareça, desde que o Crespo chegou, elas se mostraram de uma outra maneira. O time precisa de gente na parte de trás, porque daqui a pouco não tem mais como substituir. O Cédric não tinha substituto. Então, um jogador cuja corda foi um pouco mais esticada. E não, o time tem demonstrado carências ao jogar. Não é isso que tem acontecido, pelo menos até agora. Acho que em relação ao meio-campo, tem uma coisa também que a gente precisa considerar as condições do Lucas, né? O quanto o Lucas vai jogar, se ele vai jogar o tempo todo. E aí a pergunta, como ele vai jogar? Porque eu acho que, óbvio que quando essa escalação foi anunciada, todo mundo ficou com a dúvida que o Calçade colocou num primeiro momento. É a dúvida, bom, e aí? Como é que vai funcionar? Quem vai criar? Quer dizer, como é que vai ser a criatividade dessa equipe? E funcionou muito bem, é verdade. Agora, eu acho que mesmo com a volta do Lucas, um Lucas que tem tido tanta dificuldade para conseguir fazer partidas na sequência, que vai, que volta, que é poupado, que não é poupado, que enfim, que aí volta e joga 2 jogos e deixa de jogar. Talvez a volta do Lucas não precise se dar no lugar de um dos 3. Eu acho que se você pegar a escalação do time de hoje, olhando como funcionaram esses 3, e eles funcionaram bem,
O Lucas pode, inclusive, entrar mais à frente. Pode. Eu acho que, assim, quando a gente pega a escalação de hoje com o Ferreirinha, e o Birner até falava, né, de uma das diferenças do time do Zubeldia para o time do Crespo, é você jogar menos pelos lados. A verdade é que, assim, o Ferreirinha é um jogador de beirada de campo. Ele, assim, eu acho que ele funciona muito mais naquele 4-2-3-1, jogando bem aberto, do que jogando como um segundo atacante ao lado de quem quer que seja. Gera mais mano a mano, né? É isso. Porque ele é um jogador agudo, é um jogador de 1 contra 1, é um jogador que tem essa característica e que viveu o seu melhor momento jogando desse jeito. Então pode até ser o Lucas o meia atacante que vai jogar ao lado do atacante lá na frente, sobretudo, acho que você mesmo falou, para algumas partidas. Sim. Hoje a gente olha para o elenco do São Paulo, tá longe, e eu sempre disse isso para mim, porque havia um exagero também em relação à qualidade do elenco do São Paulo, como se fosse um elenco terrível, tal, de metade para baixo da tabela, e nunca foi. Em nenhum momento foi isso. Mas, evidentemente, você vai achar 4, 5, para alguns 6 elencos superiores. Claro. E talvez para esses confrontos faça todo sentido, né? Se você encontra... É um jogo, é preciso esperar, porque essas conclusões precipitadas são muito comuns ao nosso futebol, e aí parece que está tudo resolvido. É que vão saindo algumas ideias. Isso, parece ser se tornou uma alternativa legal, parece ser. Tem uma coisa, desculpa, que é meio cruel, assim. No momento inicial, e não faz muito tempo, a ausência do Oscar não se pode dizer que foi benéfica, porque a ausência de jogador desse nível nunca é benéfica. Mas na ausência dele, por não precisar pensar no time com ele, o Crespo encontrou uma forma de jogar sem considerar o Oscar que pegou, que funcionou. Então, você falou do Lucas, mas assim, às vezes, quando um treinador não tem... não é que ele precisa escolher entre menos jogadores, essa tarefa é mais fácil. Não, as ideias ficam mais claras para ele, porque afinal de contas, enquanto um determinado jogador não volta, ele não precisa pensar numa configuração diferente, entendeu? Isso, entre aspas, ajudou o Crespo no início, porque ele não tinha o que fazer, ele não tinha como pensar no time com o Oscar, e as coisas começaram a andar. Isso não significa dizer que com o Oscar, mesmo quando voltar, com o Lucas, etc., com jogadores que ele recebe de volta, ele não possa montar um time melhor ainda. Sim. Mas, às vezes, os problemas estão resolvidos por si. Sabe uma coisa, me deu gancho aqui para uma reflexão, mas vai lá, Birna, vai lá. Assim, os melhores jogos do São Paulo com o Crespo, eu vou colocar o jogo contra o Corinthians, no Morumbi, o jogo contra o Fluminense, que é um jogo de alta superioridade do São Paulo, e hoje, num jogo muito consistente, foram com 3 volantes jogando pelo meio. Contra o Corinthians, o Oscar começa, machuca rapidamente, entra o Alisson. E naquele caso era Bobadilla e Marcos Antônio. Com o Fluminense, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson. Hoje, Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, porque não tem o Alisson. Porque são 3 jogadores que têm bastante toque, bastante construção. O Pablo Maia tem finalização de fora. A do Bobadilla é razoável, parece estar melhorando, está chegando bem para finalizar de fora. Ao Marcos Antônio falta a finalização. Sim. Até acho que se finalizasse bem, estaria jogando na Europa, não estaria no São Paulo. Mas tem muito toque, muita construção. É um jogador com muita aproximação. Talvez um pouquinho mais de segurança para finalizar, talvez seja isso. Mas mudou, tem uma mudança que é fundamental. Se você pegar o ano passado, que o final do ano foi um sono. Quase todos esses jogadores, quase todos estavam aí. Não é que o São Paulo reformou o elenco. Assim, você veja como uma mudança de comportamento, né? O São Paulo não queria jogo mais. A temporada na cabeça deles acabou bem antes. E vou te dar uma informação do CT. Acabou. Era o dia a dia por obrigação mesmo. Depois que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo e garantiu a sexta colocação no Brasileiro, acabou a temporada. E hoje são os mesmos caras, com um outro nome diferente, mas com comportamento modificado. E aí, quando você fala de Corinthians, de Fluminense, hoje você percebe isso. Que eles entenderam quem era o adversário, entenderam a dimensão das partidas. Cara, se você não jogar assim, é impossível. É claro que quem está se dividindo por vários torneios, às vezes acaba se complicando. Mas o São Paulo não pode se deixar levar por isso, porque a gente está falando de quase o mesmo grupo, 90%, atitudes diferentes e resultados, obviamente. É que ano passado, Calçado, eu acho que para mim isso era uma coisa muito institucional do São Paulo, que os jogadores ouviram o ano inteiro que a prioridade eram as Copas. São Paulo perde uma classificação para o Botafogo nos pênaltis, perdendo o pênalti. Acabou tudo. Já tinha garantido a vaga na Libertadores.
né, se alguém fosse campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sem passar pela pré-fase de grupos, e aí os jogadores largaram. Esse ano, pelo menos até o que a gente escuta, não há esse discurso. O que eu acho que falta a esse São Paulo, e eu sei que é possível porque o Campeonato Brasileiro tem mostrado, é subir o nível no mata-mata. Porque os jogos com o Crespo, por incrível que pareça, exatamente ao contrário do que acontecia com o time do Zubeldia, do mata-mata são piores que os jogos do Campeonato de Pontos Corridos. E isso é um risco gigante. E o São Paulo tem contra a LDU um time que é tecnicamente inferior ao São Paulo, mas que vai exigir do São Paulo um jogo coletivamente muito forte. É muito cedo para falar disso, eu estou curioso para ver a tática do São Paulo, porque eu não sei se dá para fazer essa marcação individual correria na altitude. Sim. Então, o Crespo tem muito tempo para preparar. E eu acho que quando ele... eu acho que o São Paulo está tão precavido, tão olhando para esse jogo lá na frente, que eu acho que quando o Luciano não joga hoje do começo, sabendo que o São Paulo só joga a semana que vem e que tem uma data FIFA, é uma enorme precaução para ele não se machucar. Sim. É o São Paulo já olhando a partida que vai acontecer pós-data FIFA pela Libertadores. Mas essa era a nossa análise na quinta ou quarta-feira, já me perdi aqui. Sim. É assim, São Paulo, a partir do jogo que é o principal, ele olhar para o resto. Sim. Então ele está olhando para esse jogo. Que bom. É isso. A impressão que bom. A impressão é essa. O São Paulo está olhando para o principal. Colocando o que é mais importante na frente LDU, do que não é. Aqui. Daqui para a gente trabalha o resto a partir desse jogo. Infelizmente, essa é uma condição que a gente tem aqui, que é eleger prioridades. Você a prioridade não é o clube entrar em campo e desempenhar o melhor papel possível. É a escolha. Aquele jogo, aquele outro, esse aqui tira. É o que temos. Você citou o Oscar, o André, e eu vou tirar o Lucas do pacote porque o Lucas é titular indiscutível desse time, ele estando bem, ele vai entrar, vai jogar, acabou. Eu acho que é isso, se vocês discordarem, fica à vontade. O André Franco com uma cara de que não tem essa certeza. Porque eu ia te perguntar entre Oscar, perguntar para vocês, né? Entre Oscar e Caleri, por exemplo, que são dois desfalques de peso do São Paulo. O Caleri só no ano que vem. Quem teria mais dificuldade para retomar a sua posição hoje? Quem teria mais dificuldade para voltar a ser titular ou não? Eles voltando, eles são titulares. Olhando esse São Paulo de hoje. Você citou o Oscar, você falou, claro, óbvio que é um jogador importante e tudo, mas algumas coisas caminham de uma forma inesperada, né? Hoje, Oscar e Caleri teriam que brigar por retorno à condição de titulares? Eu vou te dar uma resposta estatística. Vamos lá. O Caleri faz menos funções. Ele é um jogador que ou ele é escalado de uma determinada forma para desempenhar um papel, que ele sempre com a camisa do São Paulo, né, diferentemente de outras passagens na carreira dele, quase sempre foi muito bem, tem uma relação com o torcedor que explica isso. O Oscar, é óbvio que ele tem as preferências dele, é óbvio que existem ideias de jogo nas quais ele vai melhor, mas ele é um jogador de mais movimentação. Então, acho que é lógico que se alguém teria dificuldade entre os dois para recuperar uma posição, sem considerar que o Caleri vai voltar de uma lesão séria de joelho, que o retorno de volta ao futebol, ele tem várias camadas, ele é muito difícil, ele é muito... Depois envolve toda a parte física, recuperação de ritmo, o jogador perder o medo, se sentir bem, etc. Então, assim, é um caminho muito mais complexo. Mas eu acho que até por uma questão de olhares, né, que um jogador pode oferecer ao seu técnico para ser escalado, André, a posição do Caleri é mais difícil. Não, e assim, olhando pro time do Zubeldia, tinha mais vaga pro Oscar. Né? Aliás, eu digo, tinha mais vaga. Primeiro porque você tinha, muitas vezes, 3 meias ali, né? Um aberto de cada lado e um centralizado. E são todas posições que contariam para o Oscar. E ele chegou, a gente lembra, e isso acho que hoje é completamente inviável, porque o Oscar tem jogado muito pouco, e aí não dá para você tirar um desses 3, né? Que no caso de uma escalação um pouco mais ofensiva seriam 2, para colocar o Oscar recuado para jogar como um segundo volante, como ele fez no Allianz Parque contra o Palmeiras certa vez. Final, né? Isso daí me parece hoje, até por condições físicas e considerando a perda que você vai ter, tirando um dos 2 volantes, se fossem só 2 colocar o Oscar ali, acho que é só para um contexto específico de jogo, um segundo tempo, o time perdendo, aí tudo bem. Então, assim, acho que, olhando para o time do Crespo, na comparação com o time do Zubeldia, para o desenho tático das duas formações, e também para a condição física do Oscar, que evidentemente não pode ser das melhores no momento que ele estiver de volta, eu acho que tá mais difícil de encontrar vaga. O que não quer dizer...
Mas mudou o debate, né? Porque se fosse outra situação, a gente estaria só... Quando ele volta. Perguntando as datas. É isso, quando é que volta? é isso. Quando ele entra... Esvaziou. exato. Não, existe o quê? Em alguns... Também não é... Em algumas partidas, não são todos. É preciso entender isso. Em alguns jogos, esse meio de campo que nós vimos hoje vai ser pouco. Não vai ser o suficiente. Mas para o Atlético que foi a campo hoje, sim. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque senão parece que o problema está resolvido. Sim. E o Lucas nem precisa voltar, não é isso. O Lucas precisa estar sempre lá. O Oscar também faz... porque assim, Lucas, Oscar e Caleri mais longe, formam um outro time de São Paulo. Claro. Sem eles... Eu nem citei o Luiz Gustavo, ele também está fora tem um tempo. Tem um outro time aqui jogando. E é bem diferente. Do jeito que o Zubeldia, que o Crespo joga, eu não tenho a menor dúvida que o Caleri teria mais dificuldade de jogar. E eu acho que o Caleri em forma não seria titular. Por causa da falta de mobilidade. O São Paulo não joga com o centroavante. Porque eu imagino o Oscar, se recuperar a forma física, porque se não conseguir marcar alta pressão e mantiver a intensidade, não vai jogar no São Paulo. Está muito claro que essa é a base do jogo do Crespo. Como o time marca alto e precisa roubar a bola no campo de frente, precisa recuperar com muita velocidade, se começar a deixar escapar, o time desmorona. Né? Então, essa é a primeira coisa. A partir daí, se o Oscar faz isso, eu imagino o Oscar jogando no lugar do Rodriguinho. Nem que o Rodriguinho não esteja jogando bem. Nós estamos falando de um jogador de outro nível, tecnicamente. Então, dá para entender a função dele. Mas com o Lucas. Oscar e Lucas? Isso. Aí é complicado, porque o Lucas... É isso que eu tô... Mas é curioso porque isso, eu parto do pressuposto que o Lucas, cara... Porque o Lucas tem dois lugares hoje, olhando a ideia de jogo. Lógico que o técnico pode fazer adaptações. Ou ele é esse jogador do meio campo, no lugar ou do Rodriguinho. Ou ele joga no lugar do Luciano, que não joga hoje. Atrás do centroavante. Então, ou ele é o segundo atacante ou ele é o meia. A coisa curiosa qual era a conversa sobre o São Paulo na pré-temporada? Conseguirá Zubeldia escalar o quarteto? Lembram disso? Isso. Sim. Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Aí depois a coisa, se não der certo, quem sai? E aí o Luciano já se apresentou ao ficar bravo, lembram também? Não tinha sido tomada nenhuma decisão. Mas tudo bem, o jogador de menor status desses quatro, de fato, é o Luciano. Ele é o melhor jogador do São Paulo na temporada, então, inclusive com o Zubeldia. É um jogador que rende. Você tem restrições à parte disciplinar, a forma como ele reclama, tem intempestivo, tudo bem, mas rende. Claro. Hoje deu um belo passe de calcanhar na jogada do primeiro gol. Muito bonito o passe. Ele já sabia que a coisa ia criar perigo, porque ele passa e ele já olha para o centro da área. Bom, mas era essa a conversa. Era outro técnico, era outra ideia para jogar, uma comissão técnica que veio de uma temporada para outra, né? Então, teoricamente, o trabalho tinha que estar um passo à frente, com mais condições, mas já nessa intertemporada as críticas eram pesadas, ele já estava, o Zubeldia, já estava numa situação em que a primeira má fase talvez fosse fatal, realmente foi. E agora a discussão é outra, porque o São Paulo joga de outro jeito, o São Paulo tem outro dinamismo em relação a coletivo, e eu não sei, o Lucas tem que jogar? Eu acho que tem. Então, o Oscar tem que acho jogar? que esse é o ponto, tem, André. Mas... possível. Mas é que eu acho que hoje, antes o André vai lembrar, falava-se no quarteto e tal. Hoje acho que é absolutamente impensável o quarteto. Pois e tudo bem, acabou. Nem faz sentido essa discussão, porque o Caleri é só ano que vem. Então acho que assim, a discussão do Caleri ou não Caleri não interessa. Agora, você tem o André Silva lá e poderia ser, se ele fosse mantido, o André e os outros três do tal quarteto. Não me parece que exista essa possibilidade, porque hoje... Menos ainda quando a gente falando com os três volantes, vamos simplificar assim. Hoje foi um São Paulo de 3 volantes. Mas mesmo que não seja um São Paulo com 3 volantes, você tem os 2 laterais e os 2 volantes, aí você tem mais 3 vagas. Você não tem 4 vagas para esses caras, para fazer o quarteto mágico. Que, aliás, vamos falar a verdade, quarteto mágico... Nunca deu certo no futebol. Não, aí é uma coisa... já Deu certo em times... Falávamos disso há 25 anos. 25 anos atrás falava disso. O fracasso vem junto. O que destrói isso aí é a palavra mágico. Se você usar a palavra mágico... Não, mas eu usei de maneira irônica mesmo, porque eu acho que é isso. Toda vez que se pede muito para colocar os melhores
melhores em campo. Hoje em dia é difícil. Claro que em um jogo ou outro, especificamente contra adversários muito frágeis em casa, você pode até fazer isso. Mas hoje, com o nível de competitividade de um campeonato brasileiro ainda mais, que você vê, né, a loucura que é o enfrentamento de time de rebaixamento, tirando ponto de time que briga por Libertadores, e a coisa vai, né, você nunca sabe onde os pontos podem ser perdidos. É muito difícil escalar times dessa maneira, ainda mais no caso do São Paulo, em que a gente coloca jogadores para entrar nesse quarteto, que são jogadores cuja condição física nunca foi, não tem sido das melhores. Esse é o ponto. Porque a magia também não pode se dar no sentido de eles observarem os colegas, né, voltarem sem bola. Você pega esse time que estava em campo hoje, você tem... Exato. Você viu o Ferreirinha voltando, todo mundo volta. É preciso ter atividade sem a bola, né? E não é só jogar com ela no pé. Se a hora que estiver no pé, você garantir que está tudo bem, que vai marcar os gols, aí você, no final de contas, você vai ganhar pela... Fez 3, tomou 2. Mas, assim, aí o Crespo vai dar um jeito. Também não, esses caras com muita qualidade não são nenhum problema para o São Paulo. Eles serão necessários. Tomara que voltem o mais rápido possível. Sim. Sim, o Oscar já jogou com o Subeldia no Allianz, até como segundo volante. Uhum. Num jogo em que ele foi bem. Jogou bem. Foi bem. Então, é possível encontrar novas funções. Tem mais volante no elenco. Novas funções. É possível. Não, é o que o São Paulo, inclusive, está fazendo. Todo esse nosso debate aqui, essa nossa conversa sobre quarteto, sobre quando voltarem determinados jogadores que são importantes, eles vão ter que brigar por posição, ser mais difícil e tal, etc., se deve muito ao fato de que esse São Paulo, e justiça seja feita desde o Zubeldia, que já enfrentava esses problemas de desfalques seríssimos que o São Paulo tem, desde esse tempo, o São Paulo conseguiu ir se reinventando, achando, puxando... inclusive jogadores da base, reinventando alguns jogadores, potencializando outros. O São Paulo conseguiu se reconstruir em meio a esse caos de desfalques, de jogador que até voltou, depois saiu de novo, enfim. É muito difícil a vida de São Paulo esse ano. Acho que tem que se valorizar esse trabalho que passou pelo Zubeldia e vem com o Crespo. Acho que tem duas questões que são essenciais para a gente entender o que vai ser o São Paulo na temporada. Obviamente não há como respondê-las agora. Sim. Primeira, o Bobadilla com o Crespo é outro jogador. E a melhor fase dele na carreira. Disparado. É uma fase curta. Eu não estou falando que ele não vai manter. Nem que ele não vai crescer ou que ele vai voltar a ser um jogador de menos qualidade ou menos eficaz, tanto faz. Só que o período curto ainda não passa a certeza de que ele é esse jogador que dá um passe como esse, por exemplo, no jogo de hoje, para ser tão importante assim na construção, ajudando na marcação. A segunda questão, o Pablo Maia. Se voltar a ser esse jogador, perfeito. Se não voltar, aí o Crespo vai ter que, ou adaptar os jogadores que chegam à sua ideia de jogo, e para mim a principal de todas as questões, o São Paulo tem uma maneira de jogar com ele. O São Paulo joga com a linha de 3, que pode virar a linha de 5, no meio campo a linha de 3 pode virar também a linha de 5 quando os alas avançam, 2 atacantes, São Paulo joga por dentro. E alternando os jogadores, ele muda um pouco a característica dentro dessa ideia de jogo. Vai chegar o momento que os adversários vão entender o que fazer. E se o Lucas estiver bem, se o Oscar estiver bem, e se o treinador souber usá-los, ele pode achar outras maneiras do time jogar para surpreender os adversários e aumentar a chance do São Paulo ganhar a Libertadores, que é o grande desafio da equipe nessa temporada. Você acha? Miller, eu vou colocar chaveamento de Libertadores e classificação do campeonato, mas só sobre esse bom momento do São Paulo. Né? São Paulo com o Crespo no Brasileiro vai se encontrando, Libertadores. Eu estou apostando em boas situações para o São Paulo na Libertadores. Mas esse é o detalhe que o Nilson falou sobre os garotos do Corinthians, né? O Lucas ficou um bom tempo parado, sem jogar. E hoje, inclusive, não jogou. E os garotos resolveram, hoje de novo, Pablo Maia fez gol, o primeiro gol, bonito gol, de fora da área, quer dizer... Então, quando você acredita na garotada, dá confiança... O Crespo está dando a oportunidade que o Zubeldia não dava. Exatamente. E ele fez tudo. Por isso que o time está bem. Além de ter uns jogadores experientes, os jovens que estão entrando com confiança, com leveza, estão conseguindo E outra, era para ter sido uma goleada do São Paulo hoje. O Everson do Atlético fez uns 3 milagres. E não bateu em qualquer um, bateu no Atlético. E olha a subida que o São Paulo dá na tabela de classificação. O Flamengo é o líder, joga amanhã com Vitória, 43 pontos. O Flamengo nem terminou o turno ainda, hein, gente?
19 jogos, terminaria teoricamente em relação ao número de jogos amanhã. O Cruzeiro é o segundo, 41 pontos, mas já tem 21 jogos. O Palmeiras, que joga amanhã com o Sport, vai chegar a 19, também não tem. O Palmeiras não termina o turno amanhã. Menos que o Flamengo. Menos que o Flamengo. O Flamengo tem uma campanha melhor que 2019. Exato. Para mim, a briga polarizada, para mim, vai continuar Flamengo e Palmeiras na terceira colocação. O Bahia do Rogério Ceni, que campeonato espetacular. Bahia, trabalho maravilhoso. Botafogo em quinto, Mirassol. Esse Mirassol, parabéns, Mirassol. Mirassol estaria na Libertadores hoje. É, o sexto Mirassol. São Paulo pula para sétimo, tava flertando com rebaixamento, gente. Bragantino venceu o Fluminense. Estava descendo a ladeira, mudando a rota, é o oitavo, o Fluminense é o nono, o Ceará é o 10º. Tiraram o Corinthians daqui? O Ceará venceu o Grêmio, né? Venceu, tem que virar a página, Chico Lang. Empatou. Virou a página, aparece o Corinthians, nas páginas 2. Não tenho culpa, Chico Lang. Ele olha pra mim como se eu que fizesse a página. Calma, o Corinthians já tem 21 jogos, já começou. O jogo de hoje foi uma vitória importantíssima para o Corinthians. Em termos de pontuação. Vai a 25 pontos com 21 jogos. Atlético Mineiro, que perdeu hoje, parou em 24, é o 12º. Internacional, 13º. A coisa está feia no Inter. Os gaúchos não estão bem. Daí o Grêmio, baixo é arriscado. O Grêmio é o 14º, com aí já 24. começa o desespero. Santos perdeu, vamos falar do Santos na sequência. O Santos perdeu 21. O Vasco perdeu a primeiro fora da zona, com 20 jogos. Vitória, 19 pontos em 20 jogos. Juventude, 18 pontos com 20 jogos. Eu não consigo entender o Fortaleza vai cair, cara. Penúltimo lugar, com 20 pontos. Até o Juventude, com o Carpini, está dando uma reagida. Venceu o Vasco, né? E hoje acabou perdendo do Botafogo. Eu vi Fortaleza e Mirassol hoje. Foi 1-0 pro Mirassol, eu assisti. Era pro Mirassol ter metido uns 3. E o Sport, para mim, virtual rebaixado. Mas claro que nessa semana saiu o chaveamento da Copa Libertadores da América. Isso envolve Palmeiras, envolve São Paulo. Estou falando aqui do nosso mundo, o Flamengo, que estão brigando em Campeonato Brasileiro. Aliás, temos mudança, atenção, hein? Temos mudança. O Campeonato Brasileiro vai acabar antes que a Copa do Brasil. Como é que é isso, Alex? Inverteram, né? A CBF aproveitou o fato de Palmeiras, Flamengo e Botafogo terem sido eliminados da Copa do Brasil. Então a CBF inverteu. O Campeonato Brasileiro vai terminar dia 7 de dezembro e não mais dia 21. Como terminava sempre. E a Copa do Brasil que vai terminar dia 21. Só temos um problema aí. A final da Libertadores é 29 de novembro em Lima. Então se Palmeiras, Flamengo, São Paulo estiverem na final da Libertadores, vai ter uma confusão ainda no Campeonato Brasileiro. Não vai ter confusão de datas, não. Assim, eles vão perder aquele espaço, vai espremer. Só que aí quem ganhar a Libertadores vai disputar o Mundial. E aí o time brasileiro não entra mais na semifinal, entra nas quartas de final. Não, mas em termos de data não há conflito, Alex. Sim. Isso está resolvido, né? Mas agora, aí mundial... tem que ir contra a equipe, é isso que você está falando? Não pode. Não, Michele, foi resolvido o problema das datas. Foi a solução. Entendi. Não vai bater data. Não vai bater mais data, só vai diminuir o espaço. Só vai ter que jogar muito em cima, mas o brasileiro vai estar na final da Libertadores. Vamos lá. Então, gente, eu tô com o tempo estourado aqui, ó. É no pique, rapaziada. São Paulo e Universidade, LDU. Quem passa? São Paulo avança, gente? Passa São Paulo. São Paulo, então avança aqui. Apertado, River ou Palmeiras? O Palmeiras é o favorito? Palmeiras. Mas a maioria, então... River Plate. Palmeiras. Só você, Chico. Vamos ter o São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo na semi. Que é aí, Michele? Aí vai dar Palmeiras, aí vai passar o Palmeiras. Miller. São Paulo. Chico. São Paulo. Nilson. Palmeiras e São Paulo numa semi? Palmeiras. Alex? Eu acho que vai dar o Palmeiras também. Palmeiras favorito. E você? Eu aposto no São Paulo. Corinthians foi lá e venceu o Palmeiras. São Paulo pode vencer também. Palmeiras joga todo Mas o favorito é o Palmeiras. Acho que empatou. Fechamos até com semifinal, do Palmeiras outro joga em lado. casa. Do outro lado, gente, Racing e Vélez Sárcio. Racing tá melhor, né, turma? Flamengo, Estudiantes não se fala. Na semi, então, Flamengo, na nossa semi. Flamengo e Racing. Flamengo é finalista? Aí passa o Flamengo. Então, acho que sim. Jogo duro. Então, Flamengo 4 liberta já, hein? Flamengo e Palmeiras na final da Liberta. Pra mim, eu acho que vai dar Palmeiras e São Paulo. É palpite só, tá? Mas os favoritos, Palmeiras e Flamengo, chegam. Quem vence, Alex Miller, deixa por último. Começa com Michele Janela. Flamengo ou Palmeiras? Eu quero que dê Palmeiras, né? Mas não sei não. Acho que vai dar Flamengo. Miller. Flamengo. Chico Lang. Palmeiras pode ganhar mais uma Libertadores. Pensa. Nilson César. Favorito pra final? É. Flamengo.
Flamengo. Chico Lang, Palmeiras e Flamengo? Flamengo disparado. Flamengo disparado. Alex Miller? Em 2021, em Montevidéu, o favorito também disparado era o Flamengo e o Palmeiras foi campeão. Acho que pode acontecer de novo. Tá certo. O Avalone diria o quê? Hoje tem uma réplicazinha do Avalone. Flamengo e Palmeiras, Avalone. É isso, torcedor tricolor, pessoal. E a mídia esportiva elogiando bastante o São Paulo, que conquistou mais um resultado importante ontem contra o Atlético Mineiro. São Paulo já vinha aí há alguns anos, né, que não vencia o Atlético Mineiro, e ontem conquistando esse resultado importante, jogando no Morumbi diante do seu torcedor. Um resultado muito bom mesmo, 2-0 mais 3 pontos, e o São Paulo está subindo no Brasileiro, está com o mesmo número ali de pontos do Botafogo, que é o 5º colocado. Na próxima rodada, se vencer o Cruzeiro, pode encostar ainda mais ali no G4. São Paulo fazendo uma excelente campanha no Brasileirão, principalmente ali, né, após a chegada do Crespo, né? O Crespo fazendo um bom trabalho, e ontem foi mais um bom jogo do São Paulo, né? Uma grande atuação, vencendo com muita autoridade, 2-0. Não teve muito, o Atlético Mineiro, né, não deu muito trabalho, o São Paulo conquistando um resultado muito importante. Muito legal, né, ver o Pablo Maia marcando, ele que sofreu 2 lesões graves, 2 lesões sérias, e ele marcando um gol. Isso é importante para o jogador, né, ganhando mais confiança. O Marcos Antônio saiu ali machucado, né? A gente não sabe ainda o que é, mas a gente torce para que não seja nada demais. Hoje vai ter convocação da seleção, pode ser que ele apareça ali na lista, né, dos convocados. Vamos aguardar. Aqui as notas do GE, né, do público, para a partida de ontem, né, para os jogadores. O Rafael foi a nota 7.6, não teve muito trabalho ontem, né? Não precisou fazer defesas difíceis ontem. O Ferrarese 8.4, uma atuação muito boa, né, do Ferrarese. Alan Franco também, uma boa partida, 7.7, o Sabino 6.9, o Cedric Soares 8.1, fez um bom jogo ontem. Na partida contra o Atlético Nacional, ele bateu o pênalti que deu a classificação, ontem dando assistência, fez mais uma boa partida. A nota dele 8.1, Bobadilha 7.9, é outro que vem jogando muito bem. O Marcos Antônio, que saiu ali no decorrer do jogo, nota 8.0, um dos melhores jogadores do São Paulo. O Rodriguinho 7.5, Pablo Maia, que marcou o gol, 8.7, Enzo Dias 7.8, Ferreirinha 6.5. O Ferreirinha que não balançou mais as redes, né? Algumas partidas aí que não marca. Luciano 7.5, André Silva 5.4, o Tapia que entrou e marcou o segundo gol, 7.5, e a nota aí pro Crespo, né, 8.7. Crespo que vem fazendo, né, um bom trabalho no São Paulo. São Paulo que fez, né, um bom jogo ontem no Morumbi e conquistou aí esse resultado muito importante. Mas é isso, deixa sua opinião aqui abaixo, like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.